Marcelão, e essa rotina, a gente já conversou várias vezes sobre isso, conversamos até no último episódio sobre isso. Cara, 30 anos de tatu, mais de 20 anos, todo dia, cara. Todo Todo dia dia. entra lá, o Marcelão tá lá tatuando. Tipo, como você consegue manter essa rotina? Porque antes, quando você chegou, a primeira coisa que a gente falou, coluna, cara. Ah, A sim. coluna de velho aqui, mesmo fazendo exercício, mesmo fazendo acompanhamento com fisioterapeuta e tal, eu ainda sinto dores na coluna. Não sei se por má posição, por lé ou que seja mas a coluna dói. E como você consegue levar essa rotina de, pô, 6 dias na semana, 5 dias na semana, tá tatuando todo dia? Eu não sinto nada. E eu senti uma época, uma dor no braço, e aí isso acabou passando pra mão, fui no médico, e aí ele falou sobre uma cirurgia, e depois eu descobri que não era nada, que tudo não passava de um estresse, sabe? Era só estresse. Foi logo quando até, pouco antes de eu conhecer minha esposa, e pouco depois essa dor, ela acabou, assim. Então eu acho que era uma coisa mais psicológica, sabe? Não era tão do meu braço mesmo, do excesso de trabalho. Mas a rotina, assim, ela não me pega mesmo, sabe? Eu não fico cansado, eu fico cansado, meu corpo cansa, assim, mas eu ainda sou muito agitado, então eu consigo ficar muitas horas acordado. Eu vou pra loja e, cara, assim, uma das coisas que eu mais amo fazer é tatuar, né? Mas ficar dentro de uma loja de tatu me encanta demais, fraga. Eu gosto de ficar dentro de uma loja, de trocar ideias sobre tatu, de falar sobre desenho, de escutar um pouco da vivência de outros tatuadores, de ficar pesquisando, de viver aquele clima ali. Então eu acho que não é sofrido pra mim por isso, saca? Que não é uma parada, é pela grana, porque é um trabalho, né? É a nossa profissão, é o trabalho. A gente vai pela grana. Mas eu ainda consigo fazer com que o negócio fique muito divertido pra mim, saca? Então não se torna mais um sacrifício. Ficar tatuando 10, 12, 15, 16 horas. Agora, então, que eu tô com o lance do ônibus, cara, eu tatuo, eu chego 7 horas, começo a tatuar, aí 9 eu começo, vamos supor, 9 eu começo a tatuar, eu vou até 10 horas da noite, eu troco de roupa e às vezes eu volto correndo pra casa. E Dá, por que o dá busão? Você 10 não km. quis, tipo, entrar na onda do Uber? Tipo, porque querendo ou não, depois de terminar a tatu um dia cansativo, às vezes sair, pegar um ônibus, às vezes você demora muito tempo pra poder chegar em casa e tal. Porque eu quero ter a experiência de quem tá dentro do ônibus 11 horas da noite. Que pra mim é diferente de quem tá 6 horas da tarde, de quem tá 9 horas da manhã. Eu gosto de ver o comportamento das pessoas dentro do ônibus, sabe? Eu descobri que eu gosto, né? Porque se tornou uma parada nova. Antes era por uma outra opção, né? Sim. Quando eu era mais novo, se eu tivesse a opção de ter o carro, eu não andaria de ônibus, eu andaria de carro. Mas agora, como se tornou uma opção, eu prefiro para eu ver o comportamento de todo mundo, para eu observar as pessoas mesmo, fraga, como elas se comportam, e às vezes tirar coisas para mim, porque às vezes, cara, você reclama que tá ruim, tá estranho, tá pesado, tá cansativo, mas aí você entra dentro de um ônibus e às vezes você vê uma pessoa mais velha que também trampou o dia inteiro, cara, e às vezes tá ali dentro do ônibus mó sorrindo, fraga, tá feliz, cara, porque virou naquele dia, Uhum. sacou? Porque às vezes fez o trampo, conseguiu o que precisava, ou favoreceu alguém, né? Que a gente estava falando sobre isso, que eu gosto de ajudar, eu gosto de fortalecer quem está ao meu redor, as pessoas que eu gosto, às vezes fortalece até quem eu não gosto, assim, a pessoa às vezes nem sabe, mas você vê a necessidade e você acaba fazendo. E eu optei por não andar de Uber porque eu ia perder isso. A opção na primeira era Uber. Mas aí, como eu tava no ponto, instalando o aplicativo e veio o ônibus, eu falei, vou de ônibus. E aí, quando eu entrei, eu tive essa sacada, sabe? Aquele negócio mexeu muito comigo. Então, eu preferi. Não, eu tenho o aplicativo, se eu sair 2 horas da manhã, eu vou embora de Uber. Até porque meu ônibus é só até 11h30, até 11 horas. Saca? Então eu vou. Uhum. Não é que eu descartei. E às vezes que eu volto correndo é porque é meu treino. Eu faço um treino de corrida e eu acabo falando, pô, vou sair tarde hoje mesmo, vou levar meus negócios, porque aí eu não vai ter como eu voltar de ônibus, eu pego, volto correndo, sacou? Pego pela segunda ali, meto 10 km e tá ok. Por um milésimo de segundo eu ia te perguntar se não tinha medo de ser assaltado, mas o cara é de Neves. Quem é de Não, Neves não é. tem medo de ser E assaltado. outra coisa, mas o que, que o cara vai me levar, velho? Pelo telefone, Mano, iPad, essas é, coisas você não. véi, é um telefone, eu tô correndo, velho. A chance que o cara me abordar,
Eu tô Aí quando você correndo. volta correndo, assim, ou Mano, tipo, quando eu falo, no ponto de ônibus ali, ou dentro do busão, porque já não, aconteceu, não chapo nisso, cara. Até eu saí esses dias com algumas pessoas da minha família, minha esposa e meu cunhado, e a esposa do meu cunhado me perguntou isso. Não, mas você não tem medo de ser assaltado? Mano, eu nunca tive essa cisma, cara. Eu nunca tive essa cisma. De estar num lugar e ser assaltado, tá entrar num ônibus e ser assaltado, tá na rua de madrugada e ser assaltado. Nunca tive essa cisma, cara. Nunca, nunca. Eu não tenho paranoia com isso, assim. Provavelmente nesse tempo todo que você andou de busão, aí você já viu várias vezes os caras entrar no Mas busão, eu já fui assaltar, tá? assaltado. Eu fui assaltado ali quando eu morava em Neves. Voltando 11h30 da noite, os caras no 1º de maio ali abordaram o ônibus, mano, botaram o ônibus numa ruazinha da favela ali e acabou, Zé. Levaram tudo, levaram. Eu lembro até hoje, eu tava com um Discman. E essa história ainda é foda, porque eu tava com um Discman, eu tava escutando um CD, o primeiro CD do RZO, e eu tava sentado atrás do cobrador, dormindo, e eu acordei na delegacia. Eu não vi os caras tirar meu fone e levar meu Discman. Tá apagado, Zé, dentro do ônibus. Mas já rolou. Já fui assaltado no Floresta quando eu trabalhava lá. De dia, meio-dia, cara. Tava andando assim, um cara. Mano, me empresta, deixa eu acender meu cigarro. Cheguei, colei no cara, ele enfiou a mão debaixo da blusa, me dá seu telefone. E aí nós empolamos na porrada, todo mundo de delegacia depois. Mas eu não tenho cisma, assim. Mas eu já vi acontecer, já passei pela situação, mas não tenho cisma, cara. Eu vou estar dentro de um ônibus, assim, você pode ter certeza que eu tô total, assim, ó, De confortável, boa. assim, sem preocupação nenhuma, velho. É, eu já Se andei entrar e muito de levar, busão. levou, mano. É isso aí, mano. É, É um dia dele, outro dia do outro. E é. foda-se. Eu já andei muito de busão na época que eu tinha minha loja no centro. Na época, tipo, eu tinha um carro e tal, e aí o acesso era muito ruim pra ir, porque era bem ali perto do Mercado Central ali, ruim de Aham. estacionar e tal, e eu fiquei andando de busão bom tempo, assim. E eu vi uma situação, consegui escapar por muito pouco de uma galera que entrou no busão. Os caras, eu acho que eles assustaram com a viatura que passou e desceu do ônibus. Eu tava chegando a Aham. minha vez de ser assaltado. Eles estavam fazendo a limpa, assim, veio fazendo a limpa no busão e aí, tipo, saíram antes de chegar em mim. E isso, tipo, eu fiquei um pouco assustado. Aí depois desse dia eu comecei a ir, parava o carro no estacionamento, até paguei mensalista lá uma época, e aí pouco tempo depois eu saí dessa loja. Sim. Mas eu fico com esse receio, até converso com os meninos aqui da recepção do estúdio, essa mesma pergunta. Fala, cara, vocês andam de ônibus todo dia e tal, vem pra cá e tal, e às vezes vão embora tarde, que às vezes os meninos ficam aí até mais tarde. Como que tá essa logística hoje em dia? Os caras falam, ah, velho, maior parte do tempo é de boa, até porque a gente passa por uma área mais de boa. Um dos meninos mora na Savassi e a outra mora aqui no Santa Amélia. Aham. Então, tipo, acaba que eles não têm um percurso muito longo, não tem que pegar Sim. vários ônibus e tal, é que essa parada do móvel, eu acredito que esteja mais de boa. É, graças a Deus eu tenho o privilégio de ter carro e às vezes que eu precisei andar de busão foi, igual eu tava te falando, foi lá fora. Aham. Aqui no Brasil tem muito tempo que eu não ando de busão. E sempre que eu converso com as pessoas, eu tenho essa pergunta. Sim. Porque é uma opção que a gente tem, mas sabendo do país que a gente vive, eu acredito que seja perigoso, né? Perigoso, às vezes, tipo. É uma coisa, tipo, é uma discussão que a gente, se a gente ficar, a gente fica É, não, nela. eu boto fé. É um medo mesmo, né, cara? De Sim. entrar e perder tudo, ou até o pior acontecer. Eu não tenho, mano. Real, assim, ó. É porque o que eu te falo é o seguinte, às vezes você tá ali o dia inteiro, igual você falou, é um trabalho, a gente tá Sim, trabalhando por dinheiro, aí entra um cara, tipo, que tá ali no trampo dele também, ele tá sim, trabalhando é. também. Aí vai e te leva o seu telefone, às vezes você ficou o dia inteiro pra poder ralar, aí você vai ter que ralar depois pra poder comprar um outro telefone, tipo, Ah, não mano, tem essa cisma. fechou, é isso. Levar, dei mole. Pronto. Não Foi foi a meu vez dia. dele.